Graças a Deus. Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Toda a honra, toda a glória seja tributada ao nosso Deus, o qual é digno de toda a honra e todo louvor, e Ele está entre nós. Quero compartilhar com os irmãos livro de Romanos, capítulo 5. Leremos do versículo 12 ao versículo 15. Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 15. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre. Irmãos, eu quero agradecer, sou grato primeiramente ao nosso Deus, depois quero agradecer ao pastor pelo convite, por estar aqui ministrando para os irmãos. Eu falei com o pastor, eu tenho o maior prazer em pregar em qualquer culto, em todos os cultos que me chamar, mas eu gostaria de ouvir outro irmão pregar, ouvir os irmãos, tem irmãs aí que tem boa palavra também, uma vez que nós estivemos aqui hoje já falando com os irmãos, mas aprove a Deus assim, o pastor querer que a gente ministra e a gente é obediente e apenas um servo do Senhor Jesus Cristo, irmãos? Irmãos, e nós tivemos hoje aqui cedo na escola dominical, aprendemos muito aqui nesta manhã, relembramos muitos assuntos pertinentes à nossa fé e nós crescemos mais um pouco. A vida cristã, ela é pedagógica. Hoje aqui os irmãos ministraram, cantaram, o irmão falou acerca da reverência, o irmão que está dirigindo o culto pincelou também acerca da reverência ao nosso Senhor Jesus. Eu tentarei ser bem sucinto aqui nesta noite, nessa palavra que eu estive meditando agora à tarde para falar com os irmãos, mas outros professores, um assunto. Obrigado, Deus abençoe. Da nossa salvação e comunhão com o nosso Deus. Mas antemão, irmãos, Jesus, ele estabeleceu um princípio antes de eu entrar aqui, e o princípio é esse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a pedagogia do culto hoje nos ensinou, que nós devemos ter essa reverência, esse temor a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus, porque, irmãos, Ele se faz presente. Eu sei que há muitas reuniões que
há muitas performances de culto, né? A questão performática em adoração, às vezes fica até espetaculoso, mas nada disso impressiona a Jesus Cristo. O que impressiona a presença, o que impressiona a Cristo é a nossa atitude de reverenciar a sua presença. Às vezes, irmãos, em culto de aniversário, isso é interessante, importante, a gente falar, às vezes até um líder religioso aqui no altar, prestamos aquele culto de aniversário e prestamos reverência a essa pessoa, prestamos respeito mais do que prestamos a Deus. E Jesus, ele estabeleceu esse princípio: onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Irmão, você tem noção que Jesus, ele está em nossa reunião nesta noite? Você tem noção que você tem a oportunidade daquele cego Bartimeu, que poderia pedir tudo a Cristo? Você tem noção que você tem a oportunidade que Salomão teve, quando Deus se manifestou e falou: pede o que você quiser. E ele falou: quero sabedoria. Então Jesus, ele está aqui. O mesmo Jesus que fazia esses milagres no Velho Testamento, no Novo Testamento, ele continua aqui salvando, restaurando, dando soluções a problemas de pessoas que não têm solução. Basta nós reverenciar a presença de Jesus em nosso meio. Romanos, irmãos, o escritor de Romanos, Terço, ele escreveu a carta a Romanos, citada por Paulo. E Paulo, no seu pensamento, Terço colocou em papel, muito preciso. Nós falamos hoje, irmãos, acerca da fé. A fé espiritual, em crer em coisas que somente tendo a fé em Jesus nós cremos. Mas a pergunta que eu tenho que fazer, quando eu leio um texto desse aqui: por que eu preciso de salvação? Por que eu preciso de Jesus Cristo? Por que eu preciso me render aos pés do Senhor Jesus? Porque eu estava, irmãos, em Adão. Adão, ele representa, eu sei que os irmãos conhecem esse de cor e salteado, mas como a palavra ela é viva e eficaz, Adão representa toda a humanidade. E nós estávamos ali em Adão. Juntamente com Adão nós caímos. E a Bíblia vai dizer aqui no primeiro versículo do capítulo 5: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. É Jesus que nos justifica. Eu não tenho nem uma condição de me gloriar. Esse escritor, o autor dessa epístola, que foi Paulo, ele era fariseu, filho de fariseu. Ou seja, ele era da linhagem mais radical do judaísmo. Ele entendia a lei de frente para trás, de trás para frente. Quando ele se torna apóstolo mediante Jesus Cristo, ele vai dar o seu testemunho e ele fala assim: irmãos, eu não sou digno de ser apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele não tinha motivo de se gloriar. A Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva, ele come do fruto, ele morre. Irmãos, a Bíblia vai nos mostrar 3 qualidades de morte na Bíblia. Nós falamos hoje aqui. Primeira morte, morte espiritual. Fala comigo, morte espiritual. Morte espiritual. Segunda morte, morte física. Morte física. Terceira morte, morte eterna. Morte eterna. E Deus falou para de Deus. Eu e você estávamos lá.
Então, se não fosse o sacrifício de Jesus para nos resgatar de volta, porque Deus, Ele não foi pego de surpresa, Deus já tinha um plano traçado, nós condenado eternamente. Irmãos, presta atenção aqui. Morrer espiritualmente é ruim demais. É péssimo. Você não sentir a presença de Deus. Precisa de performação no culto para me adorar. Eu estou morto espiritualmente se isso acontecer. Se eu precisar de performance para sentir a presença de Deus, hoje o que está mais cheio aí é performance para atrair pessoa. O que atrai a pessoa é somente a presença de Jesus e acabou. Ele ficou lá observando. E chegou na hora da oferta, vinha uns, jogava aquele monte de coisa na oferta, mas com a sua mente, o seu coração afastado daquelas coisas ali. Mas Jesus, ele vai observar, não porque ela era pobre, não porque a oferta dela era menor do que as outras, mas o coração dela voltado totalmente para a adoração. Ela deu aquilo que ela tinha de melhor àquela viúva. E Jesus fala, está aí a maior oferta, ou quem ofertou melhor nesse culto foi essa pobre viúva, desprendida das coisas. Então nós temos que ter essa noção que eu sou carente de Deus. Eu falei hoje de manhã que eu escuto muitas pessoas no meu trabalho, muitas histórias, irmãos, não imagina. E eu escuto, a última história que eu escutei, a pessoa falando assim, eu não preciso da igreja, para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso? Eu faço tudo certo. Quantas mortes, irmãos? 3 mortes. Física, espiritual, física e eterna. Morrer espiritualmente, irmão, é ruim. Morrer espiritualmente sem sentir, por exemplo, não tem apetite para ler a Bíblia. Hoje eu fiquei meditando aqui nesse texto à tarde, passei a tarde meditando nesse texto. Saí, andei, dei uma volta na rua mais meu filho, e pensando no texto bíblico, e voltei outra vez, me debulhei outra vez, me prostei de novo no texto, e vendo a riqueza que é a Bíblia, irmãos. Como que é a pedagogia da salvação ao nosso respeito. Como que Deus, Ele é magnífico e bondoso. No versículo 1, ele vai falar, justificado, pois, pela fé. Ô irmãos, às vezes, vou usar eu, às vezes, eu sou metido a besta. Se tirar a presença de Deus da minha vida, a nossa vida ela fica sem graça. Aí as pessoas perguntam, irmão Clemens, mas compreender por que eu dependo da salvação em Cristo Jesus? Você não acha, irmãos, que se a Bíblia não dissesse assim, vocês sois salvos pela vossa obra, você acha que eu não ia pular para fazer obras para alcançar a salvação? É pela graça. Deus não encontrou nada em mim. Eu não tenho motivo de ficar metido a besta, com o nariz empinado. Deus não encontrou nada em mim. Mas a Bíblia vai dizer que Deus rico em misericórdia, Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu volto a falar, morrer espiritualmente, irmão, é ruim. A pessoa aceitou Jesus, entendeu a salvação, mas não tem graça. Se morrer espiritualmente, irmãos, é ruim que tem jeito?
Tem jeito para a morte espiritual e tem jeito para a morte física. Agora, irmãos, imagine eternamente afastado de Deus. Jesus, ele conta uma história em forma de parábola. Não é uma parábola, mas ele conta em forma de parábola, do rico e o Lázaro. Uma verdade fundamental. A pessoa vivia uma vida esplêndida, diz o texto. E eu acho interessante que o texto fala assim, mas aconteceu que ele morreu. Ou seja, ninguém sai daqui vivo. Ninguém sai deste mundo vivo. Aí o texto fala, aconteceu que ele morreu e foi sepultado. Mas existia um mendigo, não é porque ele era mendigo que ele era crente, não. A morte dele foi diferente. Os anjos vieram levar ele. E ele estando no lugar de gozo, o outro que desprezava, que estava morto espiritualmente, desprezava aquilo que o evangelista Jonathan falou, que tem gente que despreza a verdade. Ele olhou e viu ele lá no estado de gozo e se arrependeu, mas não adianta, irmãos. Irmãos, o ateu, no inferno ele vira crente, irmão, mas ele vira crente. Mas ele se converte, e clama, e busca, e fala, e se arrepende, mas não adianta. Então, enquanto eu estou aqui em vida, eu tenho que aproveitar essa oportunidade da graça. Essa oportunidade da graça de Deus. Jesus, não existe essa questão de não ter jeito para isso. Irmãos, não há muitas coisas que Deus nunca viu, irmãos. Deus nunca viu, um pregador até pregou sobre isso. Um pecador que ele não possa salvar. Então o mundo, irmãos, ele quer tirar a nossa atenção da fé. Deus, ela está aqui nos dizendo. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão. As pessoas falaram comigo uma vez, por que eu tenho a culpa do pecado de Adão? Sendo que eu não experimentei do fruto, mas aqui a Bíblia diz, o pecado de Adão foi tão danoso, que até aquele que não pecou a semelhança de Adão, ele também foi alcançado pelo germe do pecado. Por isso que Jesus, irmãos, ele dispensa a sua graça, a sua misericórdia sobre a nossa vida, a fim de nos resgatar e nos trazer de volta para Deus. Sinal que eu estou morrendo espiritualmente é quando eu não tenho mais apetite pela palavra de Deus. É quando eu não sinto mais prazer em estar na casa do Senhor. Eu comentei com um jovem esses dias, que toda vez que vem aqui na igreja, chora, Deus, por misericórdia, fala com a pessoa. E eu falei assim, rapaz, falei com a pessoa, Deus te ama demais, que Deus fala com você sempre, sempre você é tocado. E eu senti de falar isso com ela. A pessoa falou comigo assim, e eu falei, por que você não decide aliançar com Deus? Hoje eu tenho 40 anos, mas eu fui jovem também, ainda sou jovem, né? Mas eu fui adolescente para jovem, eu sei os desafios. Às vezes eu saía da igreja crente, de amigos, a bateria ia baixando. É o desafio. Ia baixando, depois tinha que vir domingo de novo, revivar. Reaquecer as turbinas. Aí ela falou assim comigo assim, o problema é que eu gosto de fazer o trem errado. O problema é que eu não posso me aliançar, porque eu gosto disso.
E aí eu disse assim: infelizmente eu tenho que te dizer, você não pode fazer o que você quer. Se eu pudesse fazer o que eu quiser, eu não preciso de salvação. Se eu puder fazer o que eu quiser fazer, que der na telha, eu não preciso ser salvo. A cruz não precisa acontecer. A palavra de Deus, irmãos, olha, a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: como escaparemos nós, se nós desprezarmos essa tão gloriosa salvação? Irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade da graça de Deus em nossa vida. A Bíblia vai dizer que antes da lei, a morte já reinava, o pecado já dominava o ser humano, por causa da natureza do ser humano caída. Obrigado. Nós falamos hoje aqui de manhã, a Bíblia, vai nos informar que depois da queda do homem, o homem não buscava mais a Deus, fazia altar. A adoração de buscar a Deus só veio no filho de Sete, a busca ao Senhor. Imagine, irmãos, ficar o tempo todo clamando, fazendo altar, sem ter a presença de Deus. Deus uma vez, irmãos, presta atenção, irmão, já estou terminando. Anos sem falar com o povo. Diz o texto que Deus não falava nem para o profeta, nem para o sacerdote, nem por Urim, nem para o Tumim, que é as duas pedras do sacerdote. Não havia lei. E nesse período o povo sofreu por causa da consequência do pecado. Hoje, irmãos, nós estamos na dispensação, podemos assim dizer, da graça de Deus. Esse princípio que Jesus estabeleceu, que onde estiver um ou dois ou três, eu estou presente ali. Não há mais barreira que eu possa falar com Jesus, que eu possa falar com Deus. Então, quando eu olho esse texto aqui de Romano, eu glorifico muito a Deus, eu glorifico muito ao Senhor Jesus, que fez o sacrifício por mim. Então eu não posso viver uma vida cristã anêmica, apática das coisas espirituais. A volta de Jesus, irmãos, nunca esteve tão próxima como está no tempo de hoje. Eu sei, irmãos, que hoje não é falado muito isso. A gente tem que performar no culto, mas a verdade é que Jesus está às portas. Jesus, ele está voltando. Nós aprendemos hoje que esse segundo ou último Adão, ele trouxe a restauração da minha vida espiritual. O que compõe o ser humano, que nós estamos estudando aqui na escola dominical, quem não vem está perdendo. O ser humano é espírito, alma e corpo. E Jesus, ele nos restaura por completo, irmãos. Em nossas vidas. Então não se afasta da palavra de Deus. Não se afasta desse benefício da graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando a gente lê, eu já estou terminando, os acontecimentos futuros de Apocalipse, o selo aberto do Cordeiro. Às vezes, irmãos, eu me encontro às vezes igual doido, andando, falando, quando eu estou sozinho, falando na rua, falando dentro do carro, no meu trabalho lá, de vez em quando eu converso sozinho, ponho um fone, fico lendo. Graças a Deus eu tenho a oportunidade do meu trabalho permitir que eu ler e escutar a Bíblia também.
Irmãos, a Bíblia vai dizer que quando a igreja sumir dessa terra aqui, o castigo de Deus sobre a humanidade, a Bíblia diz que o homem vai querer se matar e a morte vai fugir dele. Não é mais fácil a gente aproveitar essa oportunidade da graça? Não é mais fácil a gente chegar-se para o Senhor agora que Ele é o Adão perfeito e reconhecer as nossas debilidades, as nossas fraquezas diante de Deus, agora nesse tempo presente? Não é mais fácil eu fazer como Paulo ele falou, sede meus imitadores, como eu imito a Jesus. Ser imitador de Cristo Jesus é o nosso desafio. Porque a vida que Jesus comunicou a nós, esse Adão perfeito, essa vida que Jesus comunicou é para nós ser semelhante a Ele aqui na terra. É ser semelhante a Jesus aqui. Qual é a semelhança de Jesus? Jesus, ele se humilhou diante de Deus, reconheceu. Jesus não fazia nada sem falar com Deus. Então não tem arrumação, irmão. A vida cristã, enquanto Jesus não voltar, ela é pedagógica, ela nos ensina. Graças a Deus por evangelho. Graças a Deus pela palavra de Deus. Então, irmãos, eu incentivo aos irmãos, assim como essa palavra falou comigo esta tarde e nesta manhã também, a nós ser parecido com esse Adão perfeito, ser parecido com esse Jesus. Eu sei, irmãos, que isso não tem holofote, não dá ibope, mas eu não posso, eu vou terminar, prometo, eu não posso ter uma vida cristã somente servindo a Deus com medo do inferno. Eu não posso estar motivado em servir a Jesus com medo de ir para o inferno. Eu tenho que estar motivado a servir a Jesus porque eu morri em Adão. E Jesus me resgatou de volta pela sua graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se coloca de pé, irmãos, por gentileza. Que o Espírito Santo de Deus continue falando na vida dos irmãos. E que nós possamos desfrutar desse resgate. Esse Jesus que é o nosso remidor. Assim como Boaz fez a remissão para Ruth, Jesus, ele nos remiu, nos comprou de volta, nos trouxe de volta ao aprisco. Pedro vai dizer que nós não éramos mais família, mas nós somos regenerados, fomos adotados e fazemos parte da família espiritual. Você sabe o que é isso, irmão, fazer parte da família espiritual? Claro que isso é retórica, claro que você sabe. Não é apenas fazer parte de uma igreja universal. Não é do Edir Macedo, não. É a igreja universal e invisível que eu estou falando. Fazer parte da família espiritual é fazer parte dos anjos do céu, dos mártires que morreram e estão no céu com Deus. Nós fazemos parte dessa família espiritual, além do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é privilégio demais, irmãos. É saber, ter convicção, que terminar esse culto aqui e Jesus voltar, você ter convicção que você vai para o céu. Responda para você mesmo, irmãos. Você tem convicção que você vai morar no céu, se Jesus voltar hoje? Se o arrebatamento acontecer hoje, você pode dizer que você vai para o céu de glória? Se Jesus te chamar hoje individualmente, você pode dizer que você vai direto para o céu?
É isso que eu tenho que me perguntar, irmão, todos os dias. Oremos. Querido Deus, Pai eterno, obrigado, ó Pai querido, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua santa presença, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse resgate que o Senhor concedeu, ó Pai, à nossa vida. Obrigado, ó Pai, por ser o autor e consumador da minha fé, Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado por essa pedagogia de ensino, ó Pai, até a sua volta, Senhor. Nos dá uma noite tranquila, ó Pai. Despeça até os nossos lares, ó Deus querido, e nos dá uma semana, meu Pai, de desafio e batalha mais vitoriosos na Tua presença, ó Deus. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos no nome do Senhor Jesus.